Parte 4, meu povo! Vamos lá? Vamos juntinhos? Vamos na questão número 10. 3 supostos servidores do Tribunal de Justiça de Alagoas pedem em face do Estado o pagamento de parcela estipendial salarial que entendem devida e que ainda não receberam e protestam por prova oral para comprovar seus direitos. Em resposta, propuseram uma ação, pediram verbas salariais e protestam por prova oral, pediram prova oral para comprovar seus direitos. Em resposta, o Estado afirma a ilegitimidade de um dos autores e, no mérito, infirma a pretensão deduzida, pois a categoria funcional desses autores não teria o direito à referida verba. Em decisão de saneamento, para tudo, né? Vamos sublinhar o que nos é importante aqui. Decisão de saneamento. Agora começou a falar do juiz julgando. Até então era o autor pedindo, o Estado refutando a tese do autor, e aqui, a partir do em, desse ponto aí, nós temos o juiz se posicionando. Em decisão de saneamento e organização do processo, o juiz excluiu o autor do processo. Então, o juiz excluiu o autor do processo, que teve sua legitimidade questionada. Então, nós tínhamos 3 autores, não foi isso? 3 supostos servidores, e um deles foi excluído pelo juiz, porque entendeu que, de fato, ele era parte ilegítima. E o juiz também, na decisão saneadora, indeferiu a produção de prova oral. Para os demais, por entender que essa espécie de prova era desnecessária para o deslinde, ou seja, para o julgamento da causa. Nessa situação, é possível a interposição de... Veja, diz que o juiz em decisão de saneamento e organização do processo. Primeiro, senhores, que decisão é essa? Essa decisão é tratada no artigo 357. Essa decisão é tratada no artigo 357 do CPC. E é chamada, então, de decisão saneadora. Ela tem várias finalidades. Por meio dessa decisão saneadora, veja, dá uma olhadinha para mim. Nós sabemos que tem uma petição inicial, o autor propõe a ação, o réu é citado para audiência de conciliação ou de mediação. Na sequência, inaugura-se prazo para que ele ofereça a resposta. Depois da resposta do réu, o autor é intimado para a réplica, o autor replica. Depois que o autor replica a ação, os autos voltam para o juiz e ele tem 2 grandes possibilidades. Ou ele vai julgar conforme o estado do processo, nas situações do artigo 354, 355 e 356, quando entender que não há necessidade de provas, então ele salta a fase instrutória e parte direto para julgar a ação, ou então, verificando a necessidade de provas, o juiz designa a audiência de instrução e julgamento numa decisão chamada decisão saneadora. Então, havendo necessidade de instrução processual, o juiz profere uma decisão chamada decisão saneadora, que vai preparar o processo para a instrução. Nessa decisão, o juiz, primeiro, fixa os pontos controversos, estabelece as questões processuais ainda controvertidas, especifica as provas que serão colhidas ainda. O juiz, nessa decisão, ainda pode inverter ou redistribuir o ônus da prova, resolver questões processuais pendentes e ainda designar a audiência de instrução e julgamento. Então, essa decisão tem várias finalidades. Especificar as provas, resolver questões pendentes, se for o caso, inverter o ônus da prova também. Bom, veja só. Nessa decisão saneadora, o que o juiz fez no processo? Vem para a tela. Excluiu o autor do processo. Resolveu uma questão pendente, excluindo o autor do processo. Indeferiu a prova oral. Ao especificar a prova, ele entendeu que a prova oral era desnecessária. Pessoal, decisão de saneamento, olha para mim, por si só, a decisão que saneia não merece recurso nenhum. Da decisão que saneia o processo, cabe, à luz do artigo 357, parágrafo 1º, da decisão que saneia o processo, cabe pedido de ajuste ou esclarecimento. Contra a decisão que saneia o processo, cabe pedido de ajuste ou esclarecimento no prazo de 5 dias. Bacana.
Mas lá no artigo 1015, inciso 7, no artigo 1015, inciso 7, contra a decisão interlocutória que exclui um litisconsorte, cabe agravo no instrumento. Então nós estamos aqui diante de um cenário em que há uma decisão que exclui um dos pretensos servidores, um dos autores, entendendo que ele era parte legítima. Da decisão que exclui litisconsorte, sendo ela interlocutória como é, cabe agravo no instrumento. Do restante, da decisão aí que indeferiu produção de prova, não caberia nenhum recurso de agravo no instrumento, mas veja, essa decisão é uma decisão saneadora. Não cabe recurso de decisão que indefere prova, mas cabe aqui pedido de ajuste ou esclarecimento. Por se tratar de uma decisão saneadora, não vai caber recurso, mas cabe pedido para ajustar a decisão ou esclarecer. Então, nós temos duas decisões, uma delas que excluiu um autor, e dela cabe agravo no instrumento, pelo artigo 1015, inciso 7, e da outra, no restante dessa decisão, não cabendo agravo no instrumento, cabe apenas pedido de ajuste ou esclarecimento, por se tratar de uma decisão saneadora do processo. Feito, vem para a tela. Então, nessa situação, é possível a interposição de letra A, agravo no instrumento, contra a decisão que exclui litisconsorte e do indeferimento na prova oral. Não. Decisões que deferem ou indeferem produção de prova não estão na categoria do agravo no instrumento. Você nunca vai ver uma decisão que indefere produção de prova ou que defere produção de prova pericial, prova oral, por exemplo, ser passível de agravo. Não cabe agravo, não está constante no rol do agravo no instrumento. Então essa parte final aqui, ó, está errada. Letra B. Agravo no instrumento contra a decisão de exclusão do litisconsorte e pedido de esclarecimento em relação ao indeferimento da prova oral. Aí sim. Artigo 1015, inciso 7, para a primeira situação, e pedido de esclarecimento, à luz do artigo 357, parágrafo 1º, ambos do CPC. Então, letra B, perfeita. Letra C, apelação contra, de jeito nenhum, não tem sentença. E letra D, apelação, também não seria o caso. Feito. Feito. Letra B. E você está incrível. E mantendo 100%, e você está sensacional. É isso que você está hoje. Está muito bem, e acertando tudo, e feliz, feliz, feliz. Vamos lá. Número 11. Proposta ação de campeão em relação a uma causa. Observa o Batman, de imediato, que a petição inicial aludiu apenas à pessoa em cujo nome se encontra registrado o imóvel, objeto do pedido, sem que na peça processual haja qualquer referência aos proprietários dos imóveis confinantes. Nesse cenário, deve o magistrado. Primeira coisa, senhores, trata-se de uma ação de uso campeão. O artigo 114 do CPC diz que o litisconsórcio é necessário ou em razão da lei ou da natureza da relação jurídica. Então, o litisconsórcio é necessário ou em razão de lei ou em razão da própria natureza da relação jurídica. Dizendo o seguinte, olha, eu sou obrigado a formar litisconsórcio ou quando a lei o determina ou quando a própria natureza da relação jurídica impõe a formação do litisconsórcio. Senhores, aqui eu chamo sua atenção, a lei te dá alguns exemplos de litisconsórcio necessário. Por exemplo, artigo 73, parágrafo 1º, em todos os seus incisos. Se, por exemplo, eu proponho uma ação real, uma ação que envolver direito real sobre bens imóveis, a ação real imobiliária contra alguém que é casado, eu sou obrigado a citar os dois cônjuges. Numa ação real imobiliária, eu sou obrigado a citar os dois cônjuges. Tá? No artigo 246, parágrafo 3º, ele diz também que na ação de uso campeão, eu me obrigo a citar o proprietário e todos os confrontantes, os confinantes do imóvel uso capiendo.
Então aqui eu tenho a propriedade A, o dono é o A, e eu tenho os vizinhos B, C e D. Se eu quero usucapiar essa terra aqui, ó, eu sou obrigado a citar A, mas também citar o B, C e o D, na condição de litisconsortes passivos necessários. Né? Então nós temos uma situação em que eu quero usucapiar uma posse, usucapiar uma propriedade, perdão, estou na posse há mais de 15 anos, por exemplo, eu tenho que citar o proprietário e todos os vizinhos, todos os confinantes do imóvel usucapiando. Faltando um deles, faltando qualquer deles, está faltando no processo um litisconsorte necessário. Faltando qualquer um deles, está faltando no processo um litisconsorte necessário. E aí, senhores, o artigo 115, parágrafo único, do CPC, vai nos dizer que se o juiz verificar que falta a citação de um litisconsorte necessário, dá uma olhadinha para mim. Se falta a citação de um litisconsorte necessário, está fazendo falta o litisconsorte necessário? Tá. Veja, litisconsorte facultativo nunca faz falta. O que faz falta é o litisconsorte necessário. Faltando um litisconsorte que a lei mesma exigiu, faltando um litisconsorte que é obrigatório, o juiz percebendo essa ausência, não pode de ofício mandar citar quem falta. Porque senão ele estaria quebrando a inércia da jurisdição contra essa parte. E não pode de ofício. Deve o juiz intimar o autor. Se autor, está faltando um réu aqui. Autor, está faltando citar um litisconsorte necessário. O juiz, então, tem o dever de intimar o autor, comunicando ao autor a ausência do litisconsorte necessário. Se o autor não promove, não requer a citação do litisconsorte que faltava, o juiz está obrigado a extinguir o processo sem resolução de mérito. Compreendem, senhores? Então veja o cenário de novo, leia a questão comigo, interage de novo, vem para ela. 11. Proposta a ação de usucapião em relação a uma casa. Observa o juiz de imediato que a petição inicial aludiu apenas à pessoa em cujo nome se encontra registrado o imóvel. Então, eu estou na casa, proponho ação apenas contra o proprietário dela, esqueci dos vizinhos. Sem que, na peça processual, haja qualquer referência aos proprietários dos imóveis confinantes. Nesse cenário, deve o magistrado. Então, você se convenceu, a partir da história narrada, que está faltando a citação de litisconsortes necessários. Deve o magistrado, letra A, proceder ao juízo positivo de admissibilidade da demanda, já que a hipótese é de litisconsórcio facultativo. Não, é necessário. Artigo 246, parágrafo 3º, a lei exigiu a citação dos confinantes também, do proprietário e confinantes. Letra B, proceder ao juízo positivo de admissibilidade da demanda, já que, embora a hipótese seja de litisconsórcio necessário, somente a parte ré pode alegar em sua contestação a sua inobservância. Não. O juiz pode, de ofício, constatar a falta dele e intimar o autor para providenciar a integração de quem faltava. O que o juiz não pode é mandar citar de ofício, mas o reconhecimento se dá pelo próprio juiz. Letra C, proceder ao juízo positivo de admissibilidade, incluindo ex officio na lide os litisconsórcios faltantes. Nunca. Ele não pode mandar citar quem falta sem que haja requerimento do autor. A ação é do autor. Por mais que a lei imponha a citação de quem falta, a ação é do autor, ele propõe ela contra quem ele quiser. Se tiver errado, ele sofre as consequências, mas o juiz não pode mandar citar ninguém de ofício. Letra D, determinar que o autor, em prazo a lhe ser assinado, requeira a citação dos litisconsórcios faltantes, sob pena de extinção do feito, ou seja, extinção do processo, sem resolução de mérito. Mais uma vez, chamo a sua atenção para o artigo 115, parágrafo único do melhor dos códigos. Letra D. Quantos por cento? 100%. É isso aí, professor. Não tem segredo, não. Essa foi tranquila. Tranquila, mas assim, se eu não paro e leio a questão, se eu não entendo o que é um litisconsórcio, se eu não entendo o que é um usucapião, não adianta.
Por isso que a gente para tanto tempo em cada uma delas. Para que a partir dessa questão, a gente consiga antecipar da sua prova. Galera, a resposta da questão está no enunciado dela. Agora, e a resposta, aliás, a letra D, é cópia praticamente desse parágrafo único. Mas olha para mim, é o que eu te digo, você responde questões da OAB conhecendo a lei, desde que você saiba interpretar a lei. Você não é doutrina, não é jurisprudência, não é informativo, não é enunciado do FPPC, não é enunciado do CJF, nada disso. Podia sacrificar muito mais uma prova. É a lei. Até agora, desde o exame 20 para cá, você responde as questões da OAB com lei. Nada de súmula, nada de informativo, nada de nada. Nem jurisprudência, nem doutrina. São todas questões que você responde conhecendo a lei seca. Mas não é tirar da lei e colar na sua prova. Ele pega a lei, cria um contexto e te pergunta. É sempre assim. Todas as questões. De todas as provas. Sempre assim. Tá bom? Vamos lá. 12. E última questão dessa nossa aula. Consequentemente, a última questão desse nosso bloco 4 de aula. Armando, sim, cara da GV também, tá, galera? São questões muito próximas àquilo que eu espero que venha na sua prova. Sempre com nome de gente, contextualizando a lei, te perguntando depois, no final, como você agiria, como o juiz faria, para saber se você conhece, mais do que decorou, você conhece a regra. Né? Você não vai responder questão nenhuma com artigo, olha para mim, com o prazo, decorar prazo, acertei a questão, mentira. Nome de princípio. O que é o princípio tal? Não tem conceito. A prova não é uma prova conceitual, que te pergunta o conceito de algo, zero. Não vão te perguntar conceito, não vão te perguntar informativo, não vão te perguntar súmula. Não vão te perguntar doutrina. Não vão te perguntar nome de princípio. Olha, isso tudo que eu já excluí da sua vida. Você tem que conhecer a lei. Conhecer. Conhecer o andamento processual, quando é que vem cada ato do processo, quais são os recursos, quando eles são interpostos. Para responder a questão de prova é assim. Da GV, o AB é assim. Venha. Cara da GV. Armando se sentiu lesado em um pacote turístico que adquiriu para suas férias. E assim, ajuizou em junho de 2016 uma ação contra a companhia aérea na qual voou e contra a operadora de turismo que lhe vendeu o pacote terrestre. Cada réu contratou um advogado diferente, mas atuavam no mesmo escritório jurídico. Proferida a sentença, e de acordo com o CPC, é correto afirmar que... Senhores, aqui, como eu já conheço a questão, vou antecipar o que você precisa para ela. Veja só. Eu tenho um litisconsórcio. Né? O Armando se sentiu lesado, propôs ação contra a companhia aérea e contra a operadora de turismo. Eu tenho 2 réus. Há um litisconsórcio? Sim. Por quê? Um litisconsórcio é um consórcio de litigantes. Se em qualquer dos polos do processo nós tivermos mais de um autor ou mais de um réu, nós temos a formação do litisconsórcio. Então aqui há litisconsórcio? Sim. Em qual polo? Eu tenho um autor versus 2 réus. O litisconsórcio se deu no polo passivo. Tá. Pergunta. No litisconsórcio, os prazos são computados de forma diferente? São. Aliás, tem prazos especiais em processo civil? Sim. Vamos anotar? Vamos lá. Nós temos tempo. Prazos especiais no processo civil. São sempre prazos contados em dobro. Quem tem prazo em dobro? Fazenda Pública. Vamos começar pela ordem da lei. Ministério Público, artigo 180 do CPC. Fazenda Pública, artigo 183 do CPC. Defensoria Pública, artigo 186 do CPC. E a possibilidade de, no litisconsórcio, à luz do artigo 229, nós também podemos ter prazo em dobro no litisconsórcio. Desde que, aí vem a questão, eu só tenho prazo em dobro no litisconsórcio, então os litisconsortes, cada uma das partes de um litisconsórcio, só vai ter prazo em dobro quando, primeiro, tiverem advogados ou procuradores, né, distintos.
que pertençam a escritórios distintos e muita atenção, desde que os autos sejam físicos. Você nem precisava disso aqui para essa questão, ó. Mas vai que na sua prova ele amplia. Doutores, se eu tenho 2 réus com advogados distintos, que trabalham, que pertençam a escritórios distintos, e desde que os autos sejam físicos, não há dobra de prazo. Anote isso aí, pelo amor de Deus. No seu caderno, nas suas folhas de anotação, no próprio computador. Anote isso aí, pelo amor de Deus. Não há dobra de prazo em litisconsórcio em autos eletrônicos. Não há dobra de prazo em litisconsórcio se os autos forem eletrônicos. Pelo amor de Deus, né? Não falei de Ministério Público, Fazenda Pública e Defensoria Pública. Nessas 3 situações de prazo especial, tanto faz se o auto é físico ou eletrônico. Eu estou falando para litisconsórcio. No litisconsórcio haverá dobra de prazo se os advogados são distintos, pertençam a escritórios distintos e desde que os autos sejam físicos. Artigo 229, parágrafo 2º do CPC. Feito, turminha? Feito. Então vamos lá. Letra A. O prazo para recurso será contado de forma simples. Vamos voltar? Olha só. Contratou um advogado diferente, mas que atuava no mesmo escritório. Se atua no mesmo escritório, vai dobrar ou o prazo vai ser simples? O prazo será contado de forma simples. Não precisa nem ler o resto, mas vamos lá. No caso concreto, será em quádruplo. Não existe mais prazo em quádruplo. Tá bom? Isso é coisa do velho CPC. No novo cenário, não há prazo em quádruplo para recurso. Será contado em dobro o prazo para apelar? Não. Letra D, o juiz decidirá. Mas em definindo o prazo em dobro, o juiz tem que definir nada aqui, tá? Se tem advogados distintos que pertencessem, por exemplo, a escritórios distintos, não é o juiz que dá o prazo em dobro, o prazo já é dobrado. Né? É opi legis, não é opi iudicis. Então decorre da própria lei. Mas aqui, doutores, o prazo é simples, em razão exclusivamente de pertencerem ao mesmo escritório de advocacia. Feito, aqui nós terminamos nossa primeira parte, nosso primeiro compromisso das 12 questões. Eu espero que as 12 questões, melhor do que você ter acertado ou errado as questões, e ter entendido ou não um item, que as questões tenham nos possibilitado nos envolvermos com conteúdo importante para a sua prova, e que lá essas questões aqui que nós trabalhamos nessa aula se repitam e você não tenha nenhum tipo de dificuldade nessas questões. Tudo bem? Fiquem firmes aí, nós temos mais 12 questões pela frente na nossa segunda e última aula. Fiquem com Deus, bons estudos, boa preparação, tranquilidade aí para estudar, porque a prova está chegando, mas ainda resta bastante tempo até ela, bastante tempo para você transformar aí aqueles 30 e poucos pontos em 40. Como eu tenho dito sempre, não é um milagre. Faltam poucas questões, mesmo com sua dificuldade, faltam poucas questões para alcançar 40. Se esforce, está chegando o dia e vale muito a pena. Super beijo.